Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos nessa noite. A Câmara Municipal de Blumenau inicia essa audiência pública visando debater questões referentes à acessibilidade e inclusão no município de Blumenau. Esse debate foi solicitado pelos vereadores Gilson de Souza e Alexandre Matias, através do requerimento de número 1135 de 2017, e também foi aprovado pelos demais parlamentares desta Casa Legislativa. Informamos que esta audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 30, às 21 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida também em desktops, notebooks e dispositivos móveis com sistemas Android e iOS. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, passamos à composição da mesa dos trabalhos. Vereador Alexandre Matias, um dos proponentes dessa audiência, e também nesse ato que presidirá a sessão nesta noite, vereador Gilson de Souza, também proponente desta audiência, e os vereadores Jens-Jürgen Mantal e Odemar Becker. Justificaram a ausência nesta audiência pública o presidente desta Casa Legislativa, vereador Marcos da Rosa. Informamos que essa audiência pública terá duração máxima de 2 horas. Após os pronunciamentos, a comunidade poderá formular perguntas e fazer suas manifestações no tempo de até 2 minutos, porém é necessária a prévia inscrição, fornecendo o seu nome junto aos funcionários da Câmara que estarão à disposição durante o decorrer desta audiência. Nesse momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao presidente nesse ato, vereador Alexandre Matias. Muito boa noite a todos os presentes aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Em meu nome, em nome do vereador professor Gilson, que teve a grata satisfação de me dar a oportunidade de presidir uma audiência pública pela primeira vez. Agradecer também a presença do nobre vereador Odemar Becker, do nobre vereador Jens-Jürgen Mantal, que infelizmente, por outros compromissos previamente assumidos, não vai se fazer presente aqui na mesa, mas está presente no plenário. E eu gostaria de dizer que realmente foi uma satisfação muito grande, tanto para mim quanto para o vereador Gilson, termos proposto essa audiência pública da inclusão aqui na Câmara de Vereadores e estarmos aqui nessa noite discutindo esse assunto tão importante para a nossa comunidade, tão importante para a nossa cidade, aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Eu gostaria de solicitar, então, que os vereadores Odemar Becker e o professor Gilson recepcionassem os convidados dessa noite, para nos fazerem companhia na mesa dos trabalhos e na bancada dos vereadores. Gostaria de chamar, inicialmente, o amigo, secretário municipal de Desenvolvimento Social, Oscar Guilherme Grotman Filho, que se faça presente aqui na mesa. Eu gostaria de solicitar também ao amigo Oscar Rautenberg, diretor-geral da Secretaria de Saúde, que se faça presente aqui na mesa. A senhora Patrícia Schwank, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, também se faça presente. O senhor Charles Deni Beltz, coordenador de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, por gentileza. O senhor Wagner Figueira de Faria, diretor de Análise de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por gentileza. O engenheiro Charles Karazinski, representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, também, por favor. Eu gostaria que a senhora Maria Helena Maba, presidente da ABLUDEF e vice-presidente da CODEPA, também se fizesse presente, por gentileza.
A senhora Simone Gadotti, presidente da AMA Blumenau e microrregião também, por gentileza. O senhor Mike Moretti, orientador social, representando a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocelli, por favor. E também o amigo Gil Correia, conselheiro da Comped pela Acevale, por favor, também possa tomar assento aqui na mesa dos vereadores. Por gentileza. Como é o nome, por favor? Dona Maria Helena, presidente da ABADA, por gentileza. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de todos, destacar a importância de a gente estar fazendo essa audiência pública, agradecer aos vereadores, professor Gilson e o vereador Becker, e gostaríamos realmente de solicitar que, se alguém tiver um plenário que a gente, por algum motivo, não tenha chamado, que, por favor, se acuse para que venha fazer também parte dos trabalhos aqui na mesa. Gostaria, nesse momento, de convidar a todos para acompanhar a execução do hino nacional, de pé em posição de respeito. Em
Eu gostaria de citar e agradecer também a presença da Edna, presidente da APPM, que se faz presente aqui no plenário. Iniciamos agora os pronunciamentos e pedimos para que o tempo disponível para cada convidado seja respeitado, a fim de fazermos um melhor uso desse momento. Lembrando que o tempo pode ser visualizado no monitor que existe ali na tribuna. E eu gostaria, nesse momento, com muita alegria, de convidar o vereador professor Gilson, um dos proponentes desta audiência pública, para fazer o uso da palavra com o tempo de até 5 minutos. Quero cumprimentar os colegas vereadores presentes, todas as entidades, amigos que nos acompanham aqui na TVL. Quero pedir liberdade e até uma desculpa para quem não me conhece, para quem está me conhecendo pela primeira vez, da minha franqueza. Eu sou um cara extremamente franco em tudo que eu faço, e quem me conhece sabe que a forma como eu me expresso é realmente sempre muito curta e direta, né? E aí eu quero dizer aqui que nós temos que ser desprovidos de toda e qualquer vaidade. E aqui é uma demonstração, esta audiência pública é uma demonstração de total desprovimento de vaidade, já que nós, de dois partidos totalmente diferentes e opostos aqui nesta casa, estamos juntos aqui, eu e o vereador Matias, exatamente juntos, independente de questão partidária, independente de questão ideológica, estamos aqui unidos, única e exclusivamente, para avançarmos na questão da acessibilidade e da inclusão. E esta audiência só foi provocada justamente por conversas que nós tivemos com diversas pessoas que estão envolvidas diretamente no dia a dia. Então, nós não podemos ter vaidade. A questão da acessibilidade e da inclusão, ela não pode ter pai da criança, ela não pode, de forma nenhuma, ter picuinhas entre instituições, nós precisamos avançar. Nosso objetivo aqui é incluir todos, e todos chamados aqui para o debate. Mas, principalmente aqui, e nós conversamos, e quem me conhece sabe que eu sou de poucas palavras e paciência curta, e, nesse sentido, nós temos que avançar e avançar muito. Esse debate, simplesmente, e é por isso que nós nos damos muito bem, tanto eu quanto o vereador Matias, nós precisamos avançar, vereador Matias, e todas as instituições. E aqui, esta instituição, ela tem que simplesmente trabalhar a questão no amplo debate, mas não pode simplesmente ficar no debate, na falácia. Nós precisamos sair daqui com um documento realmente assumindo compromissos. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, assumindo compromisso com todos, e também o Executivo. Sabemos que o Executivo tem suas dificuldades e tenta, a passos largos, tentando fazer alguma coisa para melhorar, as instituições também se esforçam, mas nós precisamos avançar e avançar muito mais. E aí nós temos que ouvir quem está diretamente envolvido nessa questão. Principalmente eu, falando diretamente na questão como educador. Eu não quero me sentir mais deficiente, porque eu me sinto deficiente a partir do momento em que eu não consigo atender devidamente o cidadão que tem ali a sua deficiência. O deficiente sou eu, não é o cidadão. E eu já passei por vários momentos desses em sala de aula, onde confrontava com deficientes visuais, auditivos, deficientes físicos, e eu não estava preparado para isso. Mais do que avançarmos na questão da mobilidade, da acessibilidade, nós precisamos avançar nessa questão humana, da educação, para que nós não sejamos mais deficitários nesse atendimento para estas pessoas. E nós precisamos aqui, nessa discussão, nessa conversa, elaborarmos um documento, o vereador Alexandre Caminha, que hoje preside isso aqui, para que nós realmente saímos daqui unidos esforços, independente de deficiência, independente de instituição, independente de partido, vereador Adriano Pereira, nós temos que sair daqui unidos, com uma causa única, que é avançarmos e avançarmos muito. E eu aqui, várias vezes, conversando com alguns vereadores, eu olhava, secretário Oscar, e dizia, mas não é possível, mas por que não se faz isso? E principalmente eu, que venho visitando aqui no meu primeiro ano de mandato,
praticamente todas as escolas e UCIs, e olhava e me deparava com a questão da acessibilidade, não só a física, mas todas as acessibilidades, eu olhava e não me conformava. Não é possível, nós temos leis que garantem isto, mas nós não conseguimos avançar. E nós precisamos aqui ouvirmos todos vocês, que estão diretamente ligados a isso. De novo, repito, e esse é um recado que eu dou, independente de vaidade, independente de questão partidária, independente de picuinhas, ninguém é dono de uma patologia, ninguém é dono de uma instituição. Nós precisamos nos unirmos para trabalharmos juntos, seja qual for a patologia, seja qual for a sua instituição. Trabalharmos juntos para avançarmos. E daqui tem que sair, sim, e vai sair, e eu garanto, vai sair um documento que vai ter um compromisso daqui dos secretários, vai ter um compromisso do prefeito, vai ter um compromisso nosso para avançarmos nisso. Então, esse é importante, o momento que vocês, instituição, que vocês que são envolvidos nisso, podem nos dar exatamente a real clareza de onde nós podemos avançar. E aí sim, sairmos daqui, vereador Alexandre Matias, com a união, com esforços juntos, Câmara de Vereadores, Executivo e instituições, para avançarmos e avançarmos muito. Obrigado. Muito obrigado, vereador Gilson. Eu gostaria de também salientar e agradecer a presença do vereador Adriano Pereira, que já se faz presente aqui na mesa, e gostaria, nesse momento, de passar a condução dos trabalhos para o vereador professor Gilson, para que eu possa fazer uso da palavra. Convido nesse momento o vereador Alexandre Matias, um dos proponentes, para fazer uso da palavra. Muito boa noite às autoridades já mencionadas, que se fazem presente aqui, tanto na mesa dos vereadores como na bancada. Gostaria de dar uma boa noite muito especial a todas as pessoas que se fazem presentes aqui no plenário da Câmara de Vereadores e agradecer muito a presença de todos vocês, pois, como o vereador professor Gilson já falou, é um assunto de extrema importância. Nós propomos essa audiência relacionada à acessibilidade e à inclusão, irmanados nessa causa tão importante aqui para a nossa cidade, para o nosso país e, por que não, para o mundo. O vereador lembrou, somos de partidos opostos, somos de partidos diferentes, mas, de uma maneira muito madura, os assuntos relacionados a essa importante causa, que é a acessibilidade e a inclusão, tratamos de maneira irmanados, abraçados, convergindo sempre para o melhor para a nossa comunidade. Eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento, então, dizendo que as diferenças enriquecem a vida de todos nós. Segundo o IBGE, são mais de 24,5 milhões de deficientes no Brasil. É difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão das características físicas que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação física ou neurológica. Já nascemos com essas características ou a adquirimos, no caso, eu gosto sempre de lembrar do amigo Gil, né, que ficou deficiente físico, e eu gostaria de salientar, e eu sempre digo isso para ele, que ele realmente é um herói. A vontade de viver que ele passa para todos nós, circulando na cidade, ultrapassando todas as dificuldades inimagináveis que um deficiente físico e tantos outros deficientes, sejam eles, né, que não sejam físicos, sejam auditivos, visuais ou deficientes físicos, também passam, mas o Gil realmente se fazendo presente a todas as sessões ordinárias aqui da Câmara, realmente é um instrumento motivador ainda maior para que a gente realmente continue a nossa luta e que a gente, às vezes, pare de reclamar da nossa vida por coisas tão pequenas que, às vezes, acabam tirando a gente do sério,
mas quando a gente vê a vontade de viver dessas pessoas, realmente é um tapa de pelica que a gente recebe e acaba colocando tudo aquelas pequenas dificuldades comparadas a essas de lado, e a gente realmente tem que dar o nosso valor. Mas essa audiência realmente ela é muito importante para que a gente possa debater esse assunto. Eu e o vereador Gilson já fomos parceiros em outras leis, e aqui eu gostaria muito de destacar com relação ao Agosto Laranja, que fala sobre os portadores de mielo meningocele, proposta pelo vereador Gilson, que ele humildemente me convidou para que o subscrevesse, eu tive a honra de fazê-lo. Da mesma forma, apresentei um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito Napoleão e aprovado por unanimidade aqui, na qual eu tive a honra de convidar também o vereador professor Gilson e o vereador Bruno Cunha, que é o projeto de lei para a inclusão dos portadores de autismo nas filas preferenciais dos mercados, das repartições públicas, das instituições bancárias. Realmente, a gente foi muito feliz em apresentar, não é mesmo, Simone, esse projeto de lei, e ver o brilho nos olhos das pessoas quando a gente faz o bem e aprova uma lei aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, que realmente reverte diretamente na vida das pessoas, nos enche de orgulho, nos enche de esperança, para que a gente trabalhe dia a dia, fazendo o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer uma belíssima audiência pública. Obrigado. Convido nesse momento o vereador Adriano Pereira para fazer uso da palavra e passo os trabalhos ao nosso presidente Alexandre Matias. Obrigado, vereador Gilson. O vereador Adriano dispõe do tempo de 3 minutos. Boa noite, colegas vereadores. Inicialmente, cumprimento a todos já citados no protocolo aqui na mesa dos trabalhos. Cumprimento os colegas vereadores, em especial Gilson e Matias, pela proponência dessa audiência, os demais convidados que estão aqui na segunda mesa, no plenário, quem está nos acompanhando através da TVL, internautas. Estamos aqui mais para ouvir, e esse é o nosso papel, ouvir os anseios de vocês, ouvir as prioridades de vocês, as necessidades, as demandas, e buscar fazer a nossa parte. Nossa função aqui é legislar, fiscalizar, e além dessas duas importantes funções, reivindicar, ajudar a cobrar aquilo que se faz necessário. E aqui foi muito bem colocado pelo vereador colega Gilson, com relação... É uma causa que não tem partido, é uma causa que não tem vaidade, entidade, enfim, é uma causa de todos vocês e de todos nós. São inúmeras as necessidades, as carências, as deficiências quando se trata de inclusão ainda no nosso município, e se falar de acessibilidade, aí a situação ainda fica pior. A situação ainda fica muito pior. Participei de algumas reuniões, recentemente, inclusive, do Comped, e lá ouvi uma série de reclamações, no bom sentido, né, de reivindicações, inclusive a gente buscou encaminhar várias delas. Nessa casa a gente também tem feito alguns projetos voltados para a área da acessibilidade, para a área da inclusão. Eu tenho uma frustração muito grande de um deles, mas não vou desistir, que talvez não tenha nenhum representante desse segmento, mas foi o projeto que apresentei para também pensar na acessibilidade e na inclusão das pessoas ostomizadas no nosso município. Foi um projeto que não passou, não teve o apoio aqui da maioria nesta casa, mas não vamos desistir. Tá? São inúmeras pessoas que sofrem com este problema na nossa cidade, que não têm acessibilidade. É uma situação bastante complicada para essas pessoas, que muitas vezes preferem se trancar em suas casas, não saem de suas casas, porque vão ao shopping e não tem um banheiro adaptado, vão na própria policlínica e não tem um banheiro adaptado, vão na unidade de saúde e não tem um banheiro adaptado. Estou dando um exemplo. Então, são em várias situações aqui, como já foi colocado pelos colegas vereadores, deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, são inúmeras situações, né? Autistas, epiléticos, tem várias questões que a gente precisa estar sempre em sintonia com eles e trazendo as discussões para esta casa, que se diz a Casa do Povo, e buscando auxiliar nas demandas, na busca de solução, de atenção,
de carinho para todas essas demandas, porque se nós formos juntar, e essa união é importante, juntar todas os tipos de situações que existem, é um público muito grande na nossa cidade. É um público muito grande. E para esse público enorme, que é uma grande parcela da população de Blumenau, jamais o poder público pode virar as costas. Jamais os governantes podem virar as costas, jamais os políticos, nós aqui, vereadores, podemos virar as costas, de forma alguma. Então, nós temos que dar a nossa contribuição, ouvindo, buscando colaborar naquilo que tiver no nosso alcance e sempre à disposição, com os nossos mandatos à disposição de todos vocês para buscar contribuir. Aqueles projetos que não tiveram êxito, com certeza nós não vamos desistir, vamos continuar lutando para que aqueles que ainda estão esquecidos e à margem da inclusão e da acessibilidade possam ter os seus direitos constitucionais, legítimos, respeitados. Porque legislações já temos bastante, inclusive, mas respeito às legislações e às leis está faltando, e está faltando muito. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Bruno Cunha, professor Bruno Cunha, em função também das suas responsabilidades na universidade, não se pôde fazer presente. O vereador que foi autor da lei do Setembro Branco, Setembro da Inclusão, realmente ele gostaria muito de estar presente aqui, mas em função desse compromisso ele não pôde se fazer presente. Gostaria de chamar agora, para fazer uso da palavra, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, SEMUDES, o senhor Oscar Guilherme Grotman Filho. Boa noite a todos. Falo sem uso do microfone, respeito aos nossos colegas portadores de deficiência visual. Boa noite a todos, novamente. Quero agradecer o convite de nós estarmos aqui, debatendo sobre esse assunto, e só lamento que há uma pouca procura de pessoas, né, para um assunto tão relevante como esse. Quando nós, lá na Secretaria de Assistência Social, nos deparamos com muitos atendimentos, depois eu vou relatar alguns atendimentos, mas eu quero utilizar um gancho aqui que o professor Gilson, o vereador Gilson, trouxe sobre a inclusão. Primeiro que uma das coisas que eu, nesse Setembro Branco, foi um setembro muito de nós refletirmos sobre a deficiência, mas o que mais me chamou a atenção é a sigla PCD, ou seja, são pessoas com deficiência. Antigamente falava-se portadores de deficiência. Nós excluíamos as pessoas. Aliás, essas pessoas estão realmente excluídas da sociedade. Às vezes a gente faz como se fosse um cego, literalmente, né? Não ofendendo os cegos que aqui estão, mas nós cegamos os nossos olhos e fechamos os nossos olhos para essas deficiências. E não vimos que são pessoas que fazem parte da sociedade. São pessoas que contribuem, que pagam seus impostos também. Não são pessoas extraterrestres. São pessoas. E o que o professor falou, justamente é isso que eu quero corroborar. A unidade e a inclusão. E eu creio que a unidade e a inclusão vai levar à convergência. E essa é a palavra que nós devemos ter. Falamos muito de intersetorialidade, falamos muito de unidade, de convívio, de pessoas, mas nós precisamos convergir para o mesmo ponto. Esse é o sentido. E esse sentido leva a quebrar uma coisa que tem que ser quebrada em pleno século XXI. Eu costumo falar muito isso lá na secretaria, chama-se preconceito. É o preconceito, ou seja, o preconceito, o conceito antecipado das coisas que a gente vê. Porque eu crio na pessoa um preconceito e acho que ela não é capaz. Senhores e senhoras, muitas pessoas com deficiência, tanto visual, auditiva, pessoas com algumas síndromes, são pessoas capazes, muito capazes. Eu recentemente visitei uma fábrica de calçados São João Batista, e o dono da fábrica me mostrou
alguns alunos da APAE que estavam trançando umas sandálias, um couro para confeccionar um sapato, e mostrou a habilidade que eles têm. Então, nós temos alguns preconceitos a serem quebrados. E eu creio que nessa noite nós vamos debater isso, mas que isso não fique, como falou o professor, e como falou o nosso maior vereador dessa casa, Alexandre Matias, quase com 2 metros, que não fique só na palavra, mas nós temos que começar. Eu costumo dizer muito lá na secretaria, tem que começar comigo, eu tenho que começar. Não adianta a gente ficar delegando para outras pessoas. Aliás, isso já começou lá no Jardim do Éden. Explico. Quando Deus chegou e disse para Adão, o que você fez? Foi a mulher que me ofereceu lá a maçã, a fruta, sei lá o quê. Aí a mulher diz, não, mas foi a serpente. E de lá para cá a gente fica jogando na culpa nos outros. Então nós precisamos buscar a responsabilidade para nós, buscar bater no peito e dizer, não, eu preciso fazer a diferença. Esse é o sentido. Eu tenho... Opa, já excedi, né? Mas vou só terminar, então, falando rapidamente uma experiência. Eu tenho um sobrinho que ele ficou 1 ano tentando namorar uma moça pela internet, e ela não queria se apresentar de jeito nenhum, porque só aparecia, como diz no meio de fotografia, plano americano, somente aparecia o corpo dela, e ela tinha vergonha porque ela era cadeirante. E um dia ela abriu o jogo e disse, não, eu sou cadeirante, não posso namorar com você. Hoje eles são casados, porque ele quebrou o preconceito. Então nós precisamos quebrar esse preconceito. E depois eu tenho algumas informações, se alguém precisar, eu tenho alguns números que nós temos atendidos lá no CRAS, no CREAS, durante todo esse ano. Muito obrigado. Obrigado, secretário Oscar. Eu gostaria, nesse momento, de chamar para fazer uso da palavra o senhor Charles Bels, coordenador de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, pelo tempo de 3 minutos. Eu vou tocar a sineta quando faltar 1 minuto, seu Charles. Boa noite, inicialmente fora do microfone, para facilitar a minha localização. Boa noite. Em nome do vereador Alexandre Matias, e em nome também do vereador professor Gilson de Souza, cumprimento e saúdo, né, as demais autoridades, os componentes dessa mesa, né, a plenária, as pessoas aqui presentes, e também aos telespectadores e internautas. Bem, estamos ainda vivendo o mês de setembro. É um mês que foi muito profícuo em ações em prol da acessibilidade, da discussão da temática da pessoa com deficiência no contexto do nosso município, não é? Então, mesmo aqui, já estive numa outra oportunidade fazendo uso da tribuna livre, onde pude me manifestar num outro contexto, mas ressaltando, né, as ações afirmativas em prol das pessoas com deficiência. Nós, pessoas que temos deficiência e, num contexto social, nós temos que nos posicionar e nos entender como pessoas de direito, né, tendo nossos direitos constitucionais assegurados, não numa perspectiva, né, assistencialista ou numa questão estereotipada, mas sim enquanto cidadãos de fato, né, que estão aí contribuindo, são munícipes, pagamos impostos, contribuímos e já ajudamos a construir e gerar riquezas para o nosso município, nosso estado, nosso país. Bem, aqui no que me compete, representando o segmento da educação, em particular a educação pública da rede municipal, tenho que destacar que nossa parcela é a porta de entrada
para a inclusão. Por quê? Justamente desde a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ensino fundamental, o que nos compete. Nós realizamos inúmeras ações, né, no sentido de que nós temos uma equipe de profissionais qualificadas que compreendem em torno de 250 professores de apoio pedagógico, que são um professor a mais em sala de aula, em prol do processo de inclusão dos alunos com deficiência. Temos 27 salas de recursos multifuncionais nas nossas unidades escolares da rede municipal, que realizam atendimento educacional especializado. Temos um Centro Municipal de Educação Alternativa, que é uma entidade que contempla uma equipe multidisciplinar que faz toda a avaliação dentro do contexto educacional para desempenhar políticas públicas que assegurem os direitos. Finalizando o meu tempo, gostaria de dizer que nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos, dentro das nossas atribuições e abrangência, procurando assegurar o direito na primeira etapa, o primeiro passo de inclusão, que é no contexto educacional, que depois segue adiante, segue no ensino profissionalizante, no ensino médio, no ensino superior, enfim, é um cidadão que está aí no contexto da cidade como uma pessoa que vem a dar as suas contribuições dentro das suas características, respeitando a individualidade de cada pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Charles. Gostaria, nesse momento, de chamar a senhora Simone Gadotti, presidente da AMA, aqui de Blumenau e da microrregião, para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades da casa, principalmente ao vereador professor Gilson e o vereador Alexandre Matias, principalmente em gratidão à lei que tanto nos beneficiou. E cumprimentando vocês, cumprimento os demais vereadores, ao pessoal da mesa e a todos os presentes, inclusive os internautas e quem nos assiste hoje. Hoje, há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, entre crianças, adultos, jovens, idosos. Como eu falei aqui em abril, os meus filhos, se Deus quiser, vão crescer, serão adultos autistas. Muito se está fazendo para a criança autista, mas ainda a gente não tem políticas públicas para o adulto autista, para o idoso autista. E essa é uma urgência muito grande, porque hoje em dia o autismo não é mais um problema de um pai ou de uma mãe. Hoje o autismo é um problema de saúde pública. Ele afeta todo mundo. Afeta a minha família, mas afeta a família de muita gente. Não é só a minha luta, é a luta de todo mundo. O preconceito ainda é muito difícil. A lei do autismo que foi criada vai ajudar muito, mas não vai adiantar se as pessoas não se conscientizarem, porque nós já temos muitas leis. O que falta é conscientização das pessoas e o respeito às leis. E, nisso, nós estamos muito carentes, muito mesmo. Existe uma lei nacional que ela já existe há 5 anos, que é a Lei Berenice Piana, e tão recente quanto essa lei é a nossa AMA. A AMA existe há 5 anos, e, nesses 5 anos, a nossa primeira luta foi pela inclusão escolar. E, se eu for falar em inclusão escolar, eu não posso deixar de mencionar a escola onde os meus filhos estudam. Eu sou muito grata a toda a escola Loricita Bowman. É uma escola municipal, pequena, carente de muitos recursos. Nem tudo lá é fácil, mas é uma escola que prioriza a inclusão. E, do mesmo jeito que os meus filhos são bem tratados lá,
Eu gostaria que todas as escolas fossem assim. Infelizmente, demanda muito mais boa vontade dos profissionais do que outra coisa. Se os profissionais não forem capacitados regularmente, se não houver o empenho desses profissionais, de nada adianta as leis. Mas a gente precisa das leis. Eu também não posso deixar de agradecer ao Paradesporto, que eu tenho certeza que muitos pais que estão aqui hoje são beneficiados pelo Paradesporto. Há 7 anos, quando eu descobri o autismo dos meus filhos, não se falava em autismo ainda, era muito pouco. E o mundo da gente cai, né, quando a gente ganha um diagnóstico desse. E eu nunca imaginei que um dia o meu filho ia competir nos Jogos da Primavera. E, graças ao Paradesporto, meu filho veio para casa medalhado. Ele ganhou uma medalha. Então, talvez para algumas pessoas isso seja difícil imaginar, mas eu nem vou falar de autismo agora, tá? Eu vou falar de qualquer outra deficiência. Você pega uma criança cadeirante e você imagina isso há 30 anos atrás. Essa criança não tinha escolha, ela ficava em casa. Hoje em dia, uma criança que tem paralisia cerebral, ela não é mais um tadinho, não é mais um coitado, ela é uma medalhista. Ela é um atleta. Então, falta muito ainda, falta. Falta capacitação. Eu sei que a Secretaria de Educação faz o possível, mas ainda falta. Nós precisamos urgentemente montar um grupo de professores que seja constantemente estimulado. Nós precisamos fazer isso, porque todo ano troca o professor. Todo ano é feita uma capacitação, mas todo ano é feita uma capacitação para um professor diferente. E você não sai do básico. Você dá a capacitação, mas não consegue progredir, porque você está falando todo ano a mesma coisa. É imprescindível que a gente monte um grupo de professores que seja capacitado e que esse grupo permaneça. Só assim a gente vai, finalmente, conseguir chegar lá. Para finalizar, eu gostaria de pedir, principalmente aos nossos vereadores, que, quando vocês tiverem dúvidas quanto à aprovação de um projeto que seja inclusivo, que vocês, por favor, por 5 minutos, vendem seus olhos, tapem seus ouvidos, segurem a fala, imobilizem os braços ou as pernas, para vocês saberem por 1 minuto, ou, nesse caso, 5, como é a vida das nossas crianças, como é a vida das pessoas que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que, se vocês fizerem isso, vocês vão saber a resposta. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a participação da senhora Simone, e, nesse momento, eu chamo para fazer uso da palavra a senhora Maria Helena Maba, presidente da ABLUDEF e vice-presidente da CODEPA, pelo tempo de 3 minutos. Boa noite. Eu vou ficar aqui mesmo nesse local, porque é mais fácil para poder até me locomover, né? Para ali já começa a barreira, tá? Aquele banquinho ali para subir, não dá. Então, assim, agradeço a essa casa, ao professor Gilson, vereador Gilson, ao Alexandre e a todos vocês aqui presentes, e a nós aqui, as entidades presentes que compõem a CODEPA também. Enfim, a todas as pessoas que estão aqui. Lamento, né, pouca adesão aqui, deveria estar aqui os professores, as assistentes sociais, o pessoal da saúde, não só as pessoas com deficiência aqui nesse auditório, mas todas as pessoas que compõem. Com grande prazer estar aqui e poder falar mais uma vez. Se eu for colocar a gente 3 minutos, não vai, é pouco, né? Acessibilidade, eu vou chegar num ponto aqui, é a acessibilidade. Quando falo acessibilidade, para mim, não é acessibilidade arquitetônica ou transporte. A acessibilidade em si, ela é em tudo. O preconceito, na educação também, o preparo, como a Simone falou. Na saúde, nós temos que ter, tá, vereadores, me ajudem aí, porque onde eu estou na saúde, falo sempre. Os profissionais, eles têm que ser um pouco qualificados no atendimento. A acessibilidade também, acessibilidade de locomoção e de rampas, que tem locais que não existem, estacionamento também não existe. Na Secretaria também da Assistência Social, não é só porque o secretário está aqui, ele sabe da dificuldade que tem uma pessoa deficiente para chegar lá. Aqui, para a gente estacionar, como eu já falei, né? Hoje está meio fácil, vai ali.
mas e quando tem no dia a dia geral. Uma coisa que eu lamento muito e que eu peço a ajuda de vocês, que isso aqui continue, que essa audiência siga em frente, porque nós temos muitas coisas. A Simone é mãe, todo mundo aqui fala, né? Mas eu passo isso na pele. Como eu sou deficiente, eu tenho isso. Cresci assim. Hoje, você vai numa loja, você não tem um provador de roupa para um cadeirante ou para mim chegar e provar. Muitas vezes a gente deixa de comprar. Os lugares de lazer, tá? O transporte, existem alguns aqui em Blumenau que estão ótimos, mas e o lazer em si? Restaurante não tem banheiro, né? Vila Germânica tem, mas ainda meio a boca, assim. Estacionamento lá é impossível para muita. Se levar todas as entidades, não tem estacionamento em local nenhum. Na educação, tem escolas que não estão preparadas, não tem as bancadas, principalmente os banheiros, que eu já visitei algumas, não encontrei nada preparado ainda. Lamento, o município ainda abre um pouco, mas o Estado ainda está pecando em muitas áreas. E o que mais me deixa triste e me chama a atenção, quando a gente vai fazer um passeio, vai participar de algum evento, o turismo adaptado não tem, gente. O ônibus de turismo não tem. Por que as empresas de Blumenau elas não colocam um ônibus que eu quero levar o pessoal da BluDef para fazer um passeio a Pomerode, a qualquer outra cidade? Não existe um ônibus de turismo adaptado. Aconteceu da gente participar na Reatec, já em São Paulo, e na hora das paradas do ônibus que nós fomos, um terror, né? Pegar o pessoal no colo cadeirante e colocar dentro do ônibus que não tem livre acesso para poder entrar. Aqueles ônibus de turismo maravilhosos. Eu chamei o advogado que estava junto e o pessoal e questionei para o motorista: onde é que é o elevador aqui? Eu quero entrar, quero conhecer esse ônibus. Ah, moça, não tem. Eu disse, então como é que tem o selo? É só para passar, só para dizer que tem? Então alguém me pegaria no colo, eu subiria umas escadas para ter um banco reservado para mim sentar. Isso não é adaptado. E Santa Catarina precisa, Blumenau também precisa. As empresas aqui, já falei muitas vezes, locais que têm, elas têm que ter um ônibus de turismo que possa nos levar a um passeio, a uma apresentação que as entidades precisam ir. Até mesmo a Simone e outras pessoas vão falar, o paradesporto é maravilhoso, mas o paradesporto não tem um ônibus adaptado. Como é que eles vão para o Parajasque, né? Os locais onde acontece o Parajasque não são adaptados. Se deu um minuto aí, vocês já me barram, tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado, dona Maria Helena, por abrilhantar também a nossa audiência pública. E, nesse momento, eu gostaria de chamar a dona Nilva Goretti, presidente da ABADA, para fazer uso da palavra e também pedir desculpas pelo início da sessão em que eu confundi o seu nome. Dona Nilza, faz favor. Bem, boa noite a todos, boa noite aos vereadores e aos demais presentes. Primeiramente, hoje é um dia especial para nós da ABADA, enquanto instituição dos deficientes auditivos. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Então, nós tivemos um dia bem intenso hoje, desde as 8 da manhã até no final da tarde, com algumas atividades internas na ABADA. E hoje à tarde nós tivemos uma roda de conversa com a presença do Dr. Tobias. Ele é um otorrino, que ele nos apoia bastante, inclusive ele é funcionário da Secretaria Municipal também. E algumas outras pessoas presentes que foram convidados. Enfim, nós convidamos a comunidade como um todo. Em relação à questão do deficiente auditivo, hoje, talvez, ao olhar das pessoas, é uma deficiência que ela não é muito visível, porque ele só é percebido como deficiência auditivo enquanto alguém vê ele com um aparelho auditivo ou com implante coclear e alguma coisa assim, ou a dificuldade de comunicação entre duas pessoas ou mais, né? Por esse fato, ele
a questão da acessibilidade, ele não é tão prejudicado quanto algumas outras deficiências, porque ele tem locomoção, a não ser quando ele é deficiente auditivo, com mais alguma deficiência associada, que realmente tem situações que ele é auditivo e é visual, ou auditivo, cadeirante, alguma coisa assim. Eu mesmo tenho meu filho, ele é deficiente auditivo e neurológico. Só que ele tem uma boa locomoção, ele não é dependente, então, assim, é uma situação, dificilmente a pessoa percebe que ele tem a dificuldade. Então, nesse sentido, a questão da acessibilidade para nós, como para os deficientes auditivos, então, a dificuldade maior é na questão de comunicação. Normalmente, o que acontece que nos chama mais atenção? Quando ele vai no médico, quando ele vai numa audiência pública, ou quando ele vai numa audiência por N motivos, que são coisas da vida pessoal, então ele precisa do intérprete. Essa questão do intérprete, hoje nós temos uma demanda muito grande no município e nós não temos profissionais suficientes capacitados para atender a todos. Então, são momentos que realmente a gente precisa rever e tentar. Eu acredito que seria uma forma de amenizar essa situação, seria realmente preparar mais pessoas para atender a necessidade. Em relação à deficiência em si, ela começa a ser percebida e detectada a partir do momento do nascimento do bebê, no caso. O ano passado, a partir de agosto, nós passamos a atender, através da Secretaria de Saúde, os bebês recém-nascidos de alto risco. Então, assim, a partir do momento que esse bebê ele apresenta uma deficiência, então, ele já é um portador de deficiência auditiva e ele precisa ser assistido. Então, isso tem um preparo da família, tem um preparo da comunidade, ele tem que ser inserido no seu meio de convivência, isso inclui educação, inclui todos os aspectos. Como dificuldade hoje que nós encontramos é o pós-diagnóstico. Que pós-diagnóstico, que ele está realmente, que ele tem essa deficiência, seja ele bebê ou uma idade maior ou adulto, até uma pessoa mais idosa ou mais adulta, né? Então, ele precisa de um acompanhante do fonoaudiólogo. A questão do fonoaudiólogo, hoje, nós não temos através da Secretaria de Saúde, sendo que é uma terapia essencial para o seu desenvolvimento. Isso desde a idade, se nós pensarmos na idade infantil, ele é um preparo para a escola, e ele assim vai prosseguindo o seu dia a dia até chegar na idade na questão do mundo do trabalho, a inserção do convívio do trabalho em si, né, em todos os aspectos. Então, em relação à saúde, hoje realmente nós precisamos tentar encaminhar esses pacientes para a terapia auditiva. Um levantamento prévio que nós fizemos, isso nos últimos, de 2013, até então, que nós estamos fazendo os exames junto à Secretaria de Saúde, ao Poder Municipal também, né? Então, nós temos uma média de 1.800 atendimentos ano. Desses 1.800 exames realizados por ano, nós chegamos, de 2013 até então, nós temos 436 pessoas com diagnóstico de deficiência auditiva. Isso é um número recente, e isso é comprovado através de exames. Então, essas pessoas que passaram pelo exame, hoje nós não sabemos se ela está em acompanhamento, se a sua família está levando ela por uma terapia, como que aconteceu o pós-diagnóstico. Então, isso nos preocupa muito mesmo, porque, pelo censo de 2010, Blumenau já tinha 8.000 deficientes. Então, nesses últimos anos, que são pouquíssimos, né, anos, então nós já chegamos com mais de 400 e poucos deficientes. Então, isso realmente é preocupante. Então, nós, enquanto instituição, nós precisamos encontrar um meio para atender essas pessoas e proporcionar, assim, um melhor convívio junto à sua família, comunidade e tudo mais.
Em relação aos deficientes já em idade de trabalho, nós temos uma proposta junto à Secretaria da Assistência Social, que está sendo muito bem atendido. Hoje, inclusive, com o Dia Nacional do Surdo, nós tivemos as atividades e convidamos as empresas a estar participando também. Então, de lá, nós tínhamos, graças a Deus, nós tínhamos 5 deficientes em busca de vaga de mercado de trabalho. Os 5 saíram com já a probabilidade de estarem trabalhando. Então, hoje, nós estamos tranquilos em relação a isso, mas precisamos realmente a questão da terapia. Isso é muito importante, porque é a base de tudo, é a comunicação do surdo. Muito obrigada. Obrigado, dona Nilva. Nesse momento, eu gostaria de chamar o senhor Mike Moretti, orientador social, representando a Associação de Amigos, Pais e Portadores de mielomeningocele. Boa noite aos vereadores, às autoridades presentes, a todos o público de casa que nos acompanha pela TV, ao público aqui presente também na Câmara. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer essa oportunidade em nome de todos os representantes da sociedade civil organizada, né? Representantes de ONGs que atendem deficientes físicos, deficientes intelectuais e a deficiência de forma geral, né? Agradeço também especificamente em nome da APPM, a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele, que foi fundada em 2005, é a única instituição de Santa Catarina que especificamente atende as pessoas com mielomeningocele. E gostaria de aproveitar essa oportunidade para levantar algumas pautas que a nossa gestão da entidade colocou muitas vezes em reunião, até levantamos algumas possibilidades na Comped. Então, hoje, de forma oficial, gostaria de fazer o pronunciamento em nome da PPM, em nome da sociedade civil organizada que milita por essa causa dos deficientes. Então, a primeira questão é em respeito à Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015. No artigo 9, ela discorre sobre o atendimento prioritário, né? Essa lei, a Lei da Acessibilidade, né, é um marco, né, em termos de deficiência física, em termos de garantia de direito da pessoa com deficiência, da inclusão. E essa lei hoje, muitas vezes por falta de conhecimento ou até falta de visibilidade em locais públicos, em repartições, né, ela não é cumprida. Então, até uma conversa que a gente teve com o vereador Alexandre Matias e o vereador Gilson Off, né, de repente a gente possivelmente poderia fixar isso em repartições públicas de saúde, outras áreas aqui que se estendem no município, né, a fim de garantir o conhecimento dessa lei, né, o conhecimento desse atendimento prioritário, para facilitar e respeitar essa lei federal, né. Acreditamos também na nossa gestão interna da PPM que isso é muito importante, né? O conhecimento das leis é uma forma de afirmação, uma forma de garantia delas. Então, acreditamos que essa é uma ideia que deveria ser... a nossa ideia é promover uma reflexão, né, para os membros aqui do Legislativo pensarem um pouco sobre essa questão. Ainda sobre a Lei 13.146, né, no artigo 16, no inciso 2, ela prevê a acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Hoje, a gente tem alguns casos noticiados, né, da nossa instituição, de algumas outras instituições parceiras, de dificuldades de acesso do deficiente físico no transporte público para atendimentos, para uso escolar, lazer, etc. Hoje, a gente tem uma lei que ela garante acessibilidade, mas não garante na sua totalidade. Hoje, o motorista do município ele para na residência do deficiente físico, ele não auxilia o deficiente físico, no caso um cadeirante, na transferência da cadeira de roda para o transporte. Então, a gente tem uma lei que, de certa forma, tem essa brecha legal, né, no sentido de garantir a acessibilidade do portador de deficiência. Então, esse é mais um apelo que a gente faz aqui nessa Casa Legislativa, registra a nossa questão, né, inerente a esse ponto, e para promover uma reflexão também dos membros aqui presentes, né?
Outra questão que a senhora Maria Helena, presidente da WDF, vice-presidente da CODEPA, já colocou, né, é a questão do transporte da delegação de Blumenau no Parajasc, né. Infelizmente, a gente teve um transporte que não era adequado, né, para as pessoas que estavam ali presentes. A gente sabe que é uma competência do Estado a contratação desse transporte. Entretanto, o município, a partir do momento que ele autoriza a entrada dessas pessoas no transporte, ele, no mínimo, ele compadece dessa ideia, né, desse serviço oferecido. Então, mais uma vez, friso e coloco que o transporte não era adaptado, né, apresentando diversas dificuldades na questão de acesso e saída e entrada no veículo. Bom, para terminar o meu tempo aqui, eu gostaria de fazer um parênteses, né, referente à importância do fortalecimento do Conselho da Deficiência, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, porque a gente pensa que os conselhos fortalecidos, as instituições fortalecidas, elas também passam essa credibilidade, essa força para as pessoas com deficiência. Então, a gente tendo essa macroestrutura fortalecida, acreditamos que as pessoas com deficiência serão beneficiadas e também sairão fortalecidas por meio desse vínculo. Agradeço a oportunidade e encerro minha palavra. Muito obrigado, Mike. Nesse momento, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o vereador Odemar Becker. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar os autores dessa audiência, nosso nobre vereador, professor Gilson, também nosso grande parceiro, o vereador Alexandre Caminha, demais membros da mesa diretora, senhores que estão aqui nessa casa, que nos assistem em casa, uma boa noite. Para falarmos sobre acessibilidade e inclusão, eu quero dizer, Gilberto, que do sábado nós temos uma oportunidade, né, de aprender um pouquinho da vida de vocês. Nosso novo parceiro Gilson, nós tivemos a oportunidade de saber a dificuldade que vocês passam por não poder enxergar. E todos sabem que falar é fácil. Estar atrás de uma cortina com os olhos vendados, na escuridão, sem ver nada, é bem diferente o negócio. Então eu quero dizer, senhores, que sábado foi uma experiência muito grande para nós, e quem ganhamos foi os vereadores. Meu amigo Gilberto, vocês perderam. Por que vocês perderam? Os vereadores tiraram as vendas e continuaram enxergando. E vocês, meu amigo Gilberto, vocês continuam no mesmo caminho, não podendo enxergar. Então eu quero dizer, presidente, que vários anos eu venho solicitando ao Executivo melhorias e projetos para tornar a inclusão possível na nossa cidade. Ari, tem umas fotos lá? Trazendo assim mais igualdade e oportunidade a todas essas pessoas. Todos devem ter a chance de trabalhar e se sustentar. Por isso, tive a oportunidade de ter conosco em nosso gabinete a nossa querida Sueli, deficiente visual, que este ano está se formando a direito doutora, oportunidade de emprego, primeiro emprego. Também tive a oportunidade, nobre parceiro Ari, da menina Fernanda, cadeirante, que também teve a oportunidade de ser o primeiro emprego na sua vida. E quero dizer que essas pessoas, com a oportunidade que o vereador Beck está dando, elas conseguem se superar. E quero dizer que tem alguns projetos também, de minha autoria, implantação de brinquedos adaptados para as crianças cadeirantes em todos os parques da nossa cidade. No Parque Ramiro Rido já temos um, e em todos os parques públicos da nossa cidade, esperamos que o Executivo também implante. Também tem um projeto de lei que minha autoria, para que a Câmara de Vereadores tenha 15% de seus espaços de estagiário, uma pessoa com deficiência. Tanto faz cadeirante ou com deficiente visual. E o vereador Becker não tem 15%. O vereador Becker sozinho tem 2 pessoas com deficiência, dando a oportunidade de seu primeiro emprego. Quer dizer, senhores, que falar é tão fácil. Abrir a mão, poder dar o espaço, dar a oportunidade para o seu primeiro emprego, de uma pessoa que nunca teve a oportunidade do emprego, ter seu primeiro emprego como a Sueli, deficiente visual, ter seu primeiro emprego como a Fernanda, cadeirante, é um orgulho para mim. E essas pessoas,
elas demonstram que realmente elas são capazes igual a cada um de nós. Como meu amigo Gilberto é capaz de entrar num campo, jogar bola e andar por toda a nossa cidade sem problema nenhum. Sim, com muitos problemas. Por quê? Nossa cidade falta e as pessoas conscientizem que quando fizer a calçada, não faça degrau, faça rampazinha. Os estabelecimentos, para fazer sua propaganda, não bota as placazinhas de propaganda na rua para não atrapalhar eles. Não plante um pé de árvore na calçada para não prejudicar a acessibilidade tanto deles como dos cadeirantes. Senhores, na hora de instalar um poste de luz, também não coloque no meio da rua, porque vai ter alguém que vai precisar passar por ali, um cadeirante, um deficiente visual. Então eu quero dizer, senhores, que a gente sempre vai lutar por aquilo que realmente a nossa cidade precisa. Eu quero dizer que o vereador Becker, ele não é de falar discurso, não é de falar bonito, não tem estudo, mas sim, eu sei a necessidade das pessoas, o quanto ela precisa da Câmara de Vereadores, quando ela precisa dos órgãos públicos, das secretarias, para atender esse povo da melhor forma possível. Faça o bem e não olhe a quem. Obrigado, vereador Becker. Neste momento, nós abrimos a palavra para que pessoas do plenário também possam fazer uso dela. Se tiver mais alguém que gostaria de se pronunciar na tribuna, por favor, é só fazer a inscrição. Nesse momento, eu gostaria de chamar, então, o senhor Tiago Duve, gerente de Inclusão Social da Secretaria de Assistência Social do município de Blumenau. Boa noite a todos. Eu aqui, como gerente de Inclusão Social da CEMUDES, vim trazer umas palavras em relação ao mês que a gente está finalizando agora, o Setembro Branco da Inclusão, e também da Rede de Inclusão. Tá? Vamos lá. A Rede de Inclusão, ela é uma rede de entidades que vem trabalhando há mais ou menos 2 anos na cidade a incluir pessoas com deficiência, principalmente no mercado de trabalho. Tá? Nós temos algumas entidades que já estão aqui representadas, que fazem parte da Rede de Inclusão. Temos aqui a Nívia, da ABADA, a Maria Helena da BUDEF, enfim, outras entidades. E, além delas, a gente tem entidades voltadas à educação e também à inclusão no mundo do trabalho. Então, eu vou citar aqui, principalmente as do Sistema S, SESI, SENAC, SENAI, SESI e SENAT, que tem uma preocupação muito grande nessa temática. Tá? E faço um grande destaque ao programa de inclusão do SESI, que é um programa que merece bastante louvor. E, além disso, neste ano, nós tivemos a adesão de outras entidades, como a UFSC Blumenau, o que é muito importante. Nós temos a Universidade Federal Pública Gratuita colaborando nessa temática, o IFC, entre outras. Tá? No ano passado, a gente teve a primeira semana da inclusão da pessoa com deficiência, que teve bastante sucesso. Por esse ano, a gente teve um mês inteiro para discutir as questões da pessoa com deficiência. Foram 14 dias de ações, tá? Das mais variadas temáticas. Nós iniciamos pintando aqui a ponte de branco, fomos para o desfile, discussões no meio educacional, discussões no meio na Secretaria de Saúde, com apoio de entidades como o INSS, Ministério Público do Trabalho. Enfim, teve bastante discussão no Setembro Branco. Eu acho que nós estamos encerrando o mês com essa audiência pública. Aliás, já parabenizo o professor Gilson e vereador Matias, no sentido de trazer essa audiência. Até para nós ali da Secretaria, a gente ficou surpreso, porque achávamos que já havíamos terminado o mês no sábado, porque a gente fechou com um feirão de empregabilidade. Várias pessoas com deficiência tiveram acesso à oportunidade de ter seu emprego. Porém, a gente tem hoje, mais uma vez, uma audiência pública para continuar essa discussão, e que não termine em setembro. Né? Apesar do colega vereador, meu amigo, o vereador Bruno, ter proposto o Setembro Branco, a gente sabe que essa discussão vai longe. E parabenizo também o vereador Becker de ter isso como uma bandeira no seu próprio gabinete. Certo? Então, queria ressaltar que a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Gerência de Inclusão Social, tem feito um ótimo trabalho, e estamos à disposição dos vereadores, no sentido de apresentar dados,
nos convênios que a gente tem com a BlueDef, com a Abada, de encaminhamento de pessoas ao mundo do trabalho. Tá? Vocês podem entrar em contato com o nosso secretário Casico, que pode nos fornecer esses dados, tá ali com ele, ou mesmo comigo. E agradeço muito a equipe que colaborou ao longo do Setembro Branco, os servidores dedicados que já estão há anos fazendo isso, e acredito que finalizamos o Setembro Branco de uma forma primorosa. Assim, agradeço muito pela oportunidade que a gente teve de fazer essa discussão na cidade. Obrigado. Muito obrigado. Nesse momento, já caminhando para o final da nossa audiência pública, eu gostaria de chamar o vereador professor Gilson, proponente da audiência, para fazer as suas ponderações finais pelo tempo de 2 minutos. Bom, para finalizar, só ouvindo a todos que aqui falaram, eu realmente observei algumas coisas e algumas questões, e aqui fala o economista e o matemático, por formação. Observando os principais pedidos aqui, eu acho que a questão do investimento eu não vejo um grande empecilho. A gente sabe que tudo demanda recurso, mas os principais pedidos aqui, das quais eu ouvi e anotei atentamente, e vou, junto com o vereador Alexandre Matias, brigar para que nós avançamos, eu observo, vereador, aqui, secretário, que não demanda de tanto recurso, e sim de vontade, primeiro, vontade política, e principalmente aqui, uma das questões a qual eu já tinha afirmado, e o Tiago Duve aqui fez algumas considerações que eu acho válida, é realmente a questão única e exclusiva de preparo dos profissionais para atender. Óbvio, nós temos que avançar muito na questão arquitetônica, como você mesmo mencionou, Maria Helena, mas aqui é principalmente os preparos. Preparo do profissional que vai atender, de todos. Preparo do profissional na área da saúde, preparo do profissional na área da educação. Com isso, nós vamos avançar. Porque quanto mais nós prepararmos esses profissionais, quanto mais nós prepararmos, como disse aqui o Duve, quanto mais nós fizermos isso e mais nós chamarmos as pessoas, o Setembro Branco, que foi muito bem feito aqui pelo nosso vereador e amigo Bruno Cunha, ele vai se tornar setembro de janeiro a janeiro. E essa questão de acessibilidade e de inclusão, quanto mais nós prepararmos as pessoas, quanto mais, como a Aníbal falou aqui, mais nós chamarmos essas pessoas para trabalharmos juntos, maior será a inclusão, porque nós vamos ter mais gente que vai unir junto conosco aqui para buscar exatamente o recurso. Então, eu vejo aqui que a demanda de recursos, secretário, realmente a gente sabe que é importante, e a gente vive, e eu como economista posso dizer que vivemos num momento crítico da economia. Neste caso, não demanda tanto de recurso, até porque nós podemos fazer parcerias com as diversas instituições que podem preparar para que nós realmente não sejamos deficientes na hora de fazermos o atendimento às pessoas com deficiência. Então, nós precisamos realmente nos prepararmos aqui e fazermos agora, sim, um levantamento de tudo que eu fiz aqui, e aí questões pontuais na saúde pública, onde vai do preparo. Preparo do profissional, que é possível fazer sem um custo muito alto, bem menor do que nós imaginamos. Questões estruturais é importante, nós temos que avançar, mas vai avançar quando mais pessoas estiverem preparadas e mais pessoas começarem a lutar pela causa. Porque o cara planta a árvore lá, vereador Becker, não é por maldade, é por falta de informação. Ele não tem noção que aquela árvore, aquele obstáculo no meio do caminho, vai dificultar a vida de muitas pessoas. A partir do momento que nós conseguirmos aqui preparar mais as pessoas, os profissionais e todos, e esses profissionais serem capacitados para serem multiplicadores e mais multiplicadores, nós vamos transformar uma cidade com conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que estas pessoas comecem a cobrar do executivo e comecem a si próprio fazer o trabalho para ter uma maior inclusão e uma maior acessibilidade. Então, saio daqui extremamente satisfeito, vereador Matias, e tenho certeza absoluta que agora sim, munidos de todas as informações, vamos sim buscar, junto com o executivo e junto aqui conosco mesmo, junto com as entidades, buscarmos e vamos avançar e avançar muito. Então, agradeço realmente a oportunidade que vocês nos deram. Foi nossa primeira audiência, vereador, né? Sabemos aqui pela nossa inexperiência, e eu não tenho o menor,
vergonha em dizer, por ser de primeiro mandato, tanto eu quanto o vereador Matias, começamos a debutar com uma grande audiência pública. E eu falei, e nós conversamos, é a nossa primeira audiência pública, e nós não queríamos fazer qualquer audiência pública, não desmerecendo todas as outras, mas nós precisávamos realmente debutar, sim, com um assunto extremamente importante. E agora eu vejo que nós temos que nos unirmos cada vez mais, independente de questão partidária, independente de sigla, independente de estar no Executivo, de estar na Câmara, independente de qualquer instituição, nós temos que nos unir. E aí, sim, multiplicarmos cada vez mais o conhecimento para avançarmos cada vez mais nessa questão da acessibilidade e da inclusão. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, vereador professor Gilson. Nesse momento, eu passo os trabalhos do vereador Gilson para que eu possa também fazer as minhas considerações finais. Alexandre Matias tem à sua disposição 2 minutos para poder fazer suas considerações. Senhores e senhoras, realmente, como o vereador Gilson já falou, é de extrema satisfação a gente ter podido debater um assunto tão importante quanto a acessibilidade, a inclusão social. Agradecer a cada um dos senhores, das senhoras, que tiraram um pouquinho do seu tempo para vir até aqui na Câmara de Vereadores, para trocar experiências com a gente. Como o vereador Gilson falou, nós somos vereadores de primeiro mandato, estamos apenas iniciando, né, a nossa vida aqui na Câmara de Vereadores, e eu acredito que a gente constrói um mandato realmente ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade. Nós não somos conhecedores de todos os assuntos. Nesses 9 meses, aprendi muito aqui na Câmara de Vereadores, justamente por isso, por ter tido a possibilidade de conversar com as mais diferentes pessoas que me passaram as suas realidades, e eu cresci muito como pessoa. E a gente ainda tem bastante tempo, né, vereador Gilson, vereador Becker? Com certeza, no final dessa caminhada, a gente vai ter aprendido muito mais. Eu gostaria de dizer que nós caminhamos bastante já com relação à acessibilidade, aqui no município de Blumenau, aqui na própria Câmara de Vereadores, nós já temos as libras na transmissão das sessões ordinárias, das audiências públicas. Realmente, isso é um avanço positivo. Temos também a questão da acessibilidade até o plenário, mas, como foi lembrado pela Maria Helena, nós ainda não temos a acessibilidade para utilizar a tribuna aqui da Câmara de Vereadores. Realmente, a gente evoluiu, mas ainda tem muito para evoluir, e são momentos como esse, de discussão, em que as pessoas podem dar a sua opinião, aqui na Casa do Povo, é que a gente vai cada vez mais evoluindo. Nós já temos, como foi muito bem lembrado pela Simone, aqui no município, o Paradesporto, que é um case de extremo sucesso. Temos os Jogos da Primavera, com modalidades para o Paradesporto, que também é um avanço. Mas nós temos também, em contraponto, pessoas que, por falta de orientação, por falta de educação, ainda estacionam os seus veículos em frente às rampas de acesso aos cadeirantes nas calçadas, ainda se utilizam de vagas de deficientes nos supermercados, nos bancos, porque vai ser só um minutinho. Mas os deficientes não têm como, só por um minutinho, deixarem de ser deficientes. Então, são momentos como esse que a gente está tendo aqui hoje, de extrema importância. Por mais que eu gostaria de ter visto esse plenário superlotado, realmente as pessoas que aqui se fizeram presente foram de extrema importância para que a gente, como eu falei anteriormente, somasse um pouquinho mais de conhecimento nas nossas vidas e pudesse defender de forma cada vez mais enérgica essas bandeiras que são a acessibilidade,
a inclusão social. E, por último, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem ao amigo Sidney, que eu tive também a honra e a satisfação de, junto do professor Gilson, fazer uma justa homenagem, ainda em vida. Sidney, se não me engano, nos deixou na semana passada. Com certeza absoluta, ele está aqui presente entre nós. Não podemos tê-lo fisicamente, mas espiritualmente, com certeza, ele está aqui. Nós tínhamos programado uma exposição, Sidney é artista plástico, pintor, nós tínhamos programado uma exposição aqui no hall de entrada, onde ele, com certeza, ia fazer a sua exposição com aquele sorriso que vai deixar muitas saudades. Mas, como eu disse, não tenho dúvidas que ele está aqui entre nós, aplaudindo a todos nós que tiramos esse pouquinho de tempo para discutir a acessibilidade e a inclusão social aqui no município de Blumenau. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o nosso presidente para encerrar. Gostaria de lembrar a todos que esta audiência pública está sendo exibida ao vivo pela TV Legislativa e será reprisada no próximo sábado, dia 30, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS. Também fica disponível no site da Câmara de Vereadores, camarablu.sc.gov.br. E a Câmara Municipal de Blumenau agradece a presença de cada senhor e cada senhora presente aqui na audiência pública hoje e informa que essa audiência pública debateu sobre as questões de acessibilidade e inclusão de Blumenau, solicitada pelos vereadores professor Gilson de Souza e Alexandre Matias, e juntos desejamos uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela companhia.